Bom, se você faz uso contínuo de anti-inflamatórios ou analgésicos, você precisa ouvir esse vídeo até o final. Meu nome é Leandro Resch e eu estou aqui para te ajudar em questões de saúde e principalmente dores crônicas. Bom, por que o tema escolhido foi anti-inflamatórios, né? Eu trabalho com dor crônica, pacientes com dor crônica há muitos anos e é muito comum esses pacientes chegarem no consultório com um uso abusivo de anti-inflamatórios, tá? E isso acaba gerando algumas sobrecargas. A gente vai comentar de algumas delas, principalmente relacionadas ao estômago. Por que muitas vezes você tem dor no estômago e isso pode gerar a cronificação de algumas patologias, tá? Então, fica aí que a gente vai explicando. Bom, esse uso contínuo de anti-inflamatório, ele acaba prejudicando muito o sistema estomacal, né, esse processo de digestão e principalmente gerando às vezes gastrite, gerando algumas alterações, porque ele acaba inibindo uma substância COX-1, tá, que não vem ao caso, mas acaba inibindo essa substância que ela contribui para a formação de muco no estômago. Então, o nosso estômago ele é preparado para ter alimentos ácidos, para receber acidez, né, para produzir acidez. O nosso estômago ele é preparado para isso. Ele precisa ter ácido para ter uma boa digestão, tá? Então, o pH do estômago é 1,5 mais ou menos. O uso do anti-inflamatório ele vai inibir essa substância, tá? E aí a camada protetora que eu tenho no estômago acaba ficando sem, esse estômago ele fica sem proteção e acaba sendo agredido, tá? Esse estômago ele fica sendo agredido constantemente. E o que isso pode gerar de repercussão? A gente vê que a maioria das pessoas que usam esses anti-inflamatórios, elas acabam tomando junto com isso os prazóis da vida, né? Não vou vir aqui falar de marcas, mas os antiácidos, tá? Para tentar neutralizar essa acidez estomacal. Ok, neutraliza a acidez estomacal. Então eu não tenho mais sintomas estomacais, não tenho mais queimação, não tenho aquela ardência na boca do estômago, tudo bem. Mas isso acaba gerando uma série de prejuízos para o organismo dessa pessoa. Tá? Um deles é a má digestão no geral, porque essa acidez ela é importantíssima para a digestão. Então as pessoas começam a sentir estufamento, começam a sentir o estômago pesado, né? Não digere direito algumas substâncias como proteínas. E aí acaba também sobrecarregando o intestino, tá? Gerando desbioses intestinais. A gente pode falar disso depois. Mas essa sobrecarga desse estômago vai fazer com que essa pessoa possa ter alguns sintomas, por exemplo. Então, é muito comum estar associado esse uso contínuo, esse problema estomacal, a alguns tipos de cefaleias, alguns tipos de trapezalgias bilaterais. Se você tem aquela dor, aquele peso no pescoço dos dois lados, sabe, que piora depois do almoço, fica aquela sensação que está arrotando constantemente, fica sensação de empachado mesmo, né? Muitas vezes isso pode estar relacionado a essa questão. Isso pode gerar dores sim, tá? Esse é um ponto. Esse é um ponto de alguns sintomas que podem ocorrer. A outra coisa é que essa acidez, ela não está ali por acaso. Além da digestão de proteínas importantes, né, principalmente, da quebra dessas substâncias, essa acidez, ela contribui para a formação de uma outra substância, que é um fator intrínseco nesse estômago, que ele carrega a vitamina B12, tá? Ele carrega a vitamina B12. Então, para essa B12 ser digerida, ser assimilada lá no intestino, primeiro, o intestino precisa estar bem e, principalmente, o estômago precisa estar produzindo ácido para a gente poder ter essa absorção lá no intestino, tá? Então, essa é uma função importante. E aí, a gente vê estudos correlacionando essa B12, essa ausência de B12 com demência, com problemas neurais, neurológicos, porque ela é grande, ela é muito importante, a B12, para a formação do sistema nervoso central. Tá? Então ela tem uma relação neural muito grande. Algumas pessoas às vezes vêm no consultório com, por exemplo, dores neurais nos dois braços, sabe? Aquela túnel do carpo bilateral sem causa mecânica, problemas de dores à distância e não sabe muito bem o que, cefaleias constantes, né? Aquela cefaleia que dá vontade de arrancar o couro cabeludo e não sabe muito bem por quê.
e pode ser déficit dessa vitamina B12, não por falta de ingestão. Então, às vezes a pessoa está até suplementando isso, tá? Mas eu faço uso de suplemento de B12 já. Mas se essa suplementação é por via oral, vai acontecer a mesma coisa, o mesmo problema, porque o problema está lá no estômago. Ele não está gerando substâncias necessárias para pegar, como se fosse um Uber, né? Essa substância vai e fala, vem aqui que eu sei o caminho, eu te levo lá para você ser absorvida. Se isso não está acontecendo, não vai adiantar nada. O nosso corpo não vai reagir bem a essas substâncias ingeridas. Então, observa bem, se você está tomando anti-inflamatório, analgésicos de forma constante, quer dizer que você não encontrou a causa do problema. Você está abafando os sintomas. Toma cuidado com isso. O sintoma é algo que o seu corpo está trazendo para você. Ó, meu querido, minha querida, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, tá? Tem alguma coisa que precisa ser modificado. E aí não adianta a gente ir lá e querer tirar o fim do problema, que é o sintoma. A gente precisa atacar a causa, tá? Essa causa ela pode ter vários motivos. Ela pode estar envolvida com o seu fator físico, sim, então alguns bloqueios articulares, tensão muscular, né? Problema de funcionamento desse corpo no geral, pode ser isso. Pode ser falta de atividade física, porque a atividade física ela pode ter algumas relações com produção de substâncias, né? Endorfina, serotonina, né? Que podem aí dar essa sensação de prazer e inibir a dor, tá? Pode ser isso, pode ser algum fator químico do seu corpo, ou seja, desequilíbrios químicos do seu corpo, alimentação ruim, tá? Essa desbiose, tudo isso pode favorecer a dor crônica, tá? E pode ter relação com vários sintomas que você tem no geral. Pode perceber que a pessoa com dor crônica, dificilmente ela tem só um sintoma, né? Só dói um lugar, né? Então é uma coisa importante para a gente observar. Fatores sociais, tá? Então muitas pessoas começam a ter sintomas mais crônicos depois que são afastadas do seu meio, depois que são retiradas do seu meio. Todo esse fator social e territorial é muito importante. E fatores psicobiológicos, tá? Que podem sim estar envolvidos, traumas importantes emocionais que você sofreu, podem estar envolvidos em dor crônica. Então é difícil a gente querer combater uma dor, principalmente crônica, com uma substância, tá? E a maioria das dores crônicas, elas não têm inflamação envolvida, tá? O anti-inflamatório ele dá uma camuflada, o analgésico ele dá uma camuflada, mas nós não temos mais essa questão da inflamação envolvida, da lesão do tecido. Por isso que não dá resultado, ou dá um resultado temporário. Você precisa buscar algo que trate a causa do seu problema. Você precisa mergulhar fundo nessa questão que o seu corpo está trazendo à tona, tá? A dor é simplesmente essa manifestação, legal? Então a gente precisa vasculhar isso, entender a causa do problema, entender a raiz desse mal e a partir daí desconstruindo para reconstruir. E aí sim você consegue viver uma saúde, viver realmente sem sintomas ou pelo menos com sintomas muito mais amenos, sintomas que podem ocorrer com naturalidade, né? Eu acordo com dor às vezes, eu tenho dor às vezes dependendo de uma atividade física que eu faço, mas isso se repara, né? O nosso corpo ele tem essa condição de reparação, tá legal? Mas eu tive uma época, por exemplo, muitos sintomas crônicos de cervical e às vezes cabeça por conta de má alimentação. Olha a importância disso, né? Então fica aí essa dica e eu vou deixar uma dicasinha aqui para você com relação a alguns alimentos inflamatórios, né, ou anti-inflamatórios que você pode consumir, tá? Que você pode consumir. Então, o uso de açafrão, por exemplo, na comida ou mesmo numa água, ele é um alimento anti-inflamatório. Gengibre, tá? Você pode fazer suco, você pode deixar na água, né, esse gengibre consumindo durante o dia. Claro que se você tiver algumas restrições, consulta aí o médico, consulta o nutricionista, mas são alimentos simples que estão aí na natureza que são anti-inflamatórios, tá legal? Então fica aí
essa dica e uma boa saúde para você.